Como se desconcertado pelo sorriso gentil no rosto de Leilin, este acólito reuniu coragem e perguntou: Meu senhor, você é, talvez não daqui. Que este humilde servo saiba qual é o seu nome. Eu sou Eren. Eu obviamente não sou daqui. Leilin riu quando ele olhou para esses três acólitos. Embora ainda haja muitas coisas que eu gostaria de fazer, de repente percebi que seria muito mais rápido se eu fosse ver por mim mesmo, devido ao olhar que Leilin estava lhes dando. Os três acólitos começaram a tremer, como se estivessem sendo observados por algum predador. Vamos, Eren gritou, ficando na frente das duas acólitas e cantando encantamentos. Que piada! Você é muito devagar. Leilin balançou a cabeça e três correntes negras de ar saíram e entraram na testa dos três acólitos. Eles ficaram tontos e, sem serem capazes de fazer nenhum som, desmaiaram. Leilin se aproximou do acólito masculino chamado Eren, com a mão direita pressionando diretamente o topo de sua cabeça. Os olhos do acólito ficaram negros e até suas pupilas desapareceram. Grandes quantidades de imagens e vozes eram como um vídeo, repetindo-se diante dos olhos de Leilin. O A-Chip trabalhava a toda velocidade, reunindo todas as informações que considerava importantes e as organizava. Este foi um feitiço que foi como procurar através do espírito. Isso permitiu que Leilin olhasse através das memórias dos magos mais baixos. No entanto, este feitiço não era realmente tão útil. Só era eficaz contra seres mais fracos que os magos oficiais, e os alvos não o resistiam. Quando Leilin viu pela primeira vez essa técnica na biblioteca do Force Azonsgarden, ele simplesmente recebeu o A-Chip para gravar de passagem. Inesperadamente, ele foi capaz de encontrar um uso para isso aqui. Embora fosse uma tarefa simples para ele se infiltrar nesse pequeno time e obter informações com todos os métodos que ele tinha, Leilin não poderia se incomodar em fazer tudo isso. Ele não queria perder tempo também. Além disso, não importa o quanto ele tente escondê-lo, havia muitas diferenças entre mágicos do litoral sul e este mundo subterrâneo. Isso não era algo que pudesse ser facilmente encoberto com a atuação. Em vez de ser considerado suspeito quando chegasse a hora, seria melhor fazer algo sobre isso agora. Coleta de informações sobre a linguagem subterrânea, chamada de Twiligate Language. Armazenando no banco de dados, o A-Chip primeiro coletou informações sobre o idioma. Organizaria esses dados e os transmitiria às memórias de Leilin. Depois de alguma prática, Leilin seria capaz de entender rapidamente a linguagem usada neste mundo. Em seguida, havia informações sobre a geografia e as facções aqui. Embora Eren fosse fraco e nunca tivesse saído da Twiligate Zone, suas memórias foram suficientes para permitir que Leilin entendesse melhor esse mundo subterrâneo. Depois que ele reuniu todas as informações valiosas, um brilho frio brilhou nos olhos de Leilin e ele com força começou a modificar as memórias de Eren, removendo todos os traços de sua existência e os acontecimentos de hoje. Ele deixou para trás as falsas memórias de magos de alto nível com feições faciais pouco claras que apareceram de repente e as ajudaram a subjugar o javali gigante de 6 dentados. Esses acólitos não tinham nada que Leilin achasse útil. E ele não queria mais matar. Numa situação em que ele não sofreria nenhuma consequência negativa, Leilin não se importava em fazer boas ações. Afinal, ele não era um maníaco homicida que matava pessoas pela diversão. No entanto, esse método de alteração de memórias carregava um risco muito alto. Leilin não deu atenção às memórias originais de Eren e fez isso com firmeza. Se não houvesse efeitos posteriores, a sorte dele deve ser inacreditavelmente boa. Depois, Leilin repetiu o processo nos outros 4. Embora a informação que ele obteve fosse a mesma, criou um conjunto bastante completo de informações. Este javali gigante de 6 dentes será sua compensação. Leilin olhou para os acólitos que estavam inconscientes no chão e riram.
As cordas negras que prendiam o javali repentinamente se apertaram e se espalharam. O sangue voou em todas as direções. Muito tempo depois que Lei Lin saiu, Eren acordou enquanto agarrava a cabeça. O GH, minha cabeça dói, onde estou em seguida? Memórias fragmentadas entraram em sua mente, cenas aparecendo em seus olhos. Nós conhecemos um javali gigante de 6 dentes. Aquele cara, Blake, na verdade fugiu primeiro. Nós tivemos sorte que um lorde que estava passando nos salvou. Eren olhou para o cadáver de um enorme javali gigante de 6 dentados. Ele gritou de excitação. Quantos cristais mágicos seria uma quantidade tão grande de matéria-prima? Eu acertei um jackpot. Fluxos finos de ar passavam pelos ouvidos de Lei Lin, enquanto o cenário em torno dele se tornava imagens longas, antes de se distorcerem ainda mais e se transformarem em feixes de luz. Lei Lin correu em direção a Potter Town, recordando as informações que ele havia obtido dos 5. Este foi realmente o submundo, e foi a primeira camada, que foi a mais próxima do continente na superfície da Terra. Era uma pena que esta fosse apenas uma pequena região que estava desconectada do resto do submundo. A Zona do Crepúsculo. Esse era o nome dessa região. Ao redor da Zona do Crepúsculo, se não houvesse pontos de coleta para animais temerosos e sinistros, haveria uma vasta extensão de oceanos de lava. Essas regiões perigosas isolavam a Zona do Crepúsculo do mundo externo e, sem o poder de um mago da Estrela da Manhã, era impossível escapar do isolamento causado por essas regiões. O único caminho que o conectava com o mundo externo já havia sido abandonado há muito tempo. As lendas diziam que há milhares de anos, havia 2 magos da Estrela da Manhã que haviam se envolvido em uma grande batalha perto do canal. As flutuações resultantes resultaram na desintegração da crosta terrestre e na formação de rochas terrivelmente grandes, com quase várias centenas de milhões de toneladas, para selar completamente o canal e interromper todas as comunicações entre a zona crepuscular e o mundo externo. Foi por essa razão que a Twilight Zone instantaneamente se transformou em uma ilha isolada. Por sorte, a própria Twilight Zone era bem grande. Com base nas estimativas de Lei Lin, era cerca de metade do tamanho da costa sul. No entanto, a população era apenas cerca de 4 a 5 mil. Assim, os recursos eram autossuficientes e capazes de manter a manutenção até agora. Com base nas memórias de Eren, todo esse lugar é chamado de Zona Sombria, e pode ser dividido em regiões leste, oeste, sul, norte e central, o que representa 5 no total. É governado por zona e não existe reino. Do ponto de vista de Lei Lin, cada cidade aqui poderia ser considerada uma potência independente. Como a terra era vasta e havia poucas pessoas, não foi surpresa que as organizações florescessem e declinem rapidamente. Por isso, foi bastante caótico. Lei Lin não estava interessado em batalhas entre mortais. O que lhe chamou a atenção foi a informação sobre o mago Zou daqui. Na Zona do Crepúsculo, o mundo dos magos preservara as tradições da Era Antiga, ainda se desenvolvendo através de discípulos pessoais e formando escolas de pensamento. Quanto às academias ou qualquer coisa do tipo, não havia menção daquelas nas memórias de Eren. Eren e aquelas 2 acólitas eram ensinadas por um único mentor, e o grande cavaleiro era o assistente que eles haviam empregado durante a expedição. No entanto, o que causou mais emoção a Lei Lin foi a informação sobre técnicas de meditação de alto grau nas memórias de Eren. Está certo? Nas memórias de Eren, houve menções de grandes quantidades de técnicas de meditação de alto grau. Seu mentor havia prometido uma vez que, se ele tivesse potencial suficiente, poderia até se candidatar para obter as qualificações necessárias para obter uma técnica de meditação de alta qualidade para treinar. Em comparação com a situação na Costa Sul, onde as grandes organizações eram muito rigorosas em relação a esse assunto,
A Twilight Zone estava evidentemente muito mais relaxada em relação às restrições contra a obtenção de técnicas de meditação de alto grau. Essas escolas de pensamento mage estabelecem seus fundamentos em diferentes tipos de técnicas de meditação de alto grau. Basicamente, todos os magos do alto escalão de uma determinada organização treinariam em uma única técnica de meditação de alto nível. As primeiras escolas de pensamento foram formadas por um grupo de magos que treinou em técnicas de meditação de alto grau e, para melhor troca de ideias, criaram suas próprias organizações. Uma técnica de meditação de alto grau, uma chama começou a queimar no coração de Lei Lin. No entanto, ele rapidamente voltou para si mesmo. O submundo era o mais parecido com a Era Antiga e tinha recebido muita herança dos antigos magos. Além disso, com o isolamento da Twilight Zone, o ambiente dos magos ainda mantinha o estilo da Era Antiga. Portanto, herdar técnicas de meditação de alto grau não era incomum. No entanto, a partir do fato de que uma escola liderada por um magos de nível 2 pode ser considerada uma grande escola de pensamento, as técnicas de meditação de alto grau não devem ser tão eficazes. Se não estiver danificado, pode haver ingredientes específicos que não podemos encontrar aqui nas memórias de Eren. O poder dos magos aqui em geral era semelhante ao da Costa Sul. Os magos oficiais eram altamente considerados e raramente vistos. Rank 2 Magi foram os Big Shots. Talvez algumas cidades nas 5 zonas estavam sob o controle de Rank 2 Magi. Em geral, os magos aqui encontram técnicas de meditação ainda mais avançadas. No entanto, uma vez que estas técnicas são o núcleo de todas as escolas de pensamento, além de algumas pessoas específicas, magos ou acólitos, no máximo, obterão uma pequena parte ou uma versão simplificada. Este foi o caso da técnica de meditação de Eren. Enquanto procurava em sua mente, algumas memórias referentes a técnicas de meditação foram gravadas naturalmente pelo Ayahuasca. Através de comparações, Lei Lin descobriu que a técnica de meditação que Eren treinou era bastante interessante. Tinha uma aura antiga, semelhante à do pupilo e da chama sagrada de Kemoin. No entanto, os requisitos eram todos menores, e não tinha a capacidade de realmente aumentar qualquer habilidade ou afinidade com os elementos. Após uma cuidadosa busca nas memórias de Eren sobre a técnica de meditação, Lei Lin descobriu que ele estava treinando na técnica de meditação de alto grau da escola de pensamento de seu mentor, Aigaluz. Foi a forma simplificada da técnica da chama do núcleo. Esta versão simplificada foi muito mais eficaz em elevar a força espiritual em comparação com as técnicas de meditação rúnica de força de vontade que a colhida na Costa Sul usada. Depois de atingir um gargalo na força espiritual, havia uma certa probabilidade de passar pelos limites para se tornar um mago oficial usando itens para ajudar nesse processo. Esta probabilidade foi muito maior do que aqueles que usaram Green Water. Além disso, como ele treinou na versão simplificada de uma técnica de meditação de alto grau, não haveria problema se ele obtivesse uma cópia genuína da técnica e treinasse nela. Assim, essas técnicas simplificadas de meditação de alto grau foram dadas aos acólitos que eram adequados para o treinamento. Um tesouro. A Twilight Zone é um grande tesouro de técnicas de meditação de alta qualidade. Os olhos de Lei Lin estavam de repente tão brilhantes que era assustador.